informação é sempre a melhor forma de evitar esses transtornos. E já que estamos falando sobre conhecimento, vamos voltar a falar do vestibular da UERN. No bloco anterior, você conferiu dicas para a prova de português. E agora, vamos saber quais são as principais orientações para a prova de inglês. Jorge Talmon. Michele, prova de inglês na UERN quer dizer o seguinte: os enunciados de cada questão, ou seja, aquela parte que explica a questão, também vem em inglês. Então, o aluno tem que ou ter estudado, ou então ter estudado. É basicamente isso, não tem opção. Tem que saber de tudo. A gente trouxe o professor Fábio Marques, professor de inglês, para dar essas dicas. Essa é a principal recomendação, professor. Atenção aos enunciados, porque também são em língua estrangeira. Exatamente. Essa é uma diferença que a UERN traz, né? As questões vêm em inglês, então há uma dificuldade maior para o aluno, ele tem que estar mais atento àquele vocabulário que ele estudou durante o ano, mas é como você falou, ou ele se preparou realmente para a prova, ou então ele vai sentir uma dificuldade grande, porque questões em inglês fazem parte da interpretação, não é só o texto, mas a própria questão. Vamos a outras recomendações, então, a partir de agora. O que mais que o senhor pode dizer para a gente? Bom, a primeira dica é que você tem que ler o texto até o final. Parece uma dica boba, mas não é. Há um estudo que diz que a maioria dos alunos, quando começam a fazer prova de inglês, eles desistem no meio do caminho. Sentem uma certa dificuldade na tradução, não se prepararam adequadamente, então eles param no meio do caminho. Então, parece ser tolo dizer vá até o final, mas sempre vai ter uma parte do texto que você consegue traduzir. E você não vai chegar nessa parte do texto se parar no final, se desistir. Lembrar o que são palavras cognatas. Parece um palavrão, né? Cognato, mas na verdade são aquelas palavras parecidas com português. A gente tem muita palavra em inglês que parece com português. Você não vai encontrar um texto em inglês que não tem nenhuma palavra cognata, ou seja, tem sempre uma palavrinha que parece com português. Eu trouxe um exemplo do ano passado. O ano passado nós tivemos um texto sobre bullying. Foi o primeiro texto da prova da UERN. E olha só o título, né? O título todo mundo dá para traduzir tranquilamente. Bullying né? Todo mundo sabe que isso quem não souber também desista, né? Um big problem. Ó, o problem aí, problema, né? Big, todo mundo sabe que é grande. Então, você tem que ter um conhecimento de inglês, mas você pode se aproveitar também da semelhança com o português. Tem muita palavra que parece com o português. Ter conhecimentos em atualidades também faz a diferença, essa questão do conhecimento de mundo? Na reportagem anterior, nós vimos o professor Bosco falando isso com geografia. Não é só com geografia. Hoje em dia, você tem um conhecimento de mundo sendo explorado nas provas de geografia, de biologia, de história, de inglês também. Então, o conhecimento de mundo é importante. O que é conhecimento de mundo? O conhecimento que você tem sobre determinado assunto, né? No caso do bullying, nós tivemos duas alternativas no ano passado que caracterizam bem isso, né? Uma alternativa é atribuir aos pais dos professores a responsabilidade, porque eles fingiam não ver o problema do bullying. Ora, você dizer que o problema do bullying está em que pais e professores fingem que não vê, vai contra o conhecimento que você tem sobre o assunto. E uma outra alternativa dizia também que os praticantes de bullying se sentem mais fracos em relação à vítima. É exatamente o contrário. O bullying é uma expressão de poder. Ok, professor. Obrigado aí pelas informações, pelas dicas, né? Boa prova a todos os alunos da UERN. Boa sorte a eles, não é, Michele? Com certeza. Obrigada, Jorge.